Vamos dar início a mais uma live, ICS, Igrejas em Casas. Que essa palavra que você vai ouvir nessa noite, ela possa tocar o seu coração, que o seu coração seja uma terra fértil para receber essa palavra. Amém? Que o Senhor possa te tocar nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Esteja livre, com o teu coração aberto, com o teu coração propício para receber uma palavra que vem dos céus, que vem do trono do Pai, e que você possa estar, sabe, faminto e sedento para ouvir a palavra, né? Seja como uma esponja seca que está assim para absorver toda a água que vem jorrar dos céus para a tua vida através dessa palavra. Amém? Nós vamos ouvir um louvor agora e depois o Wise vai estar trazendo uma palavra para o teu coração, para que você tenha um despertar na tua fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor. Dedicar minha vida para que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome.
Amém. Voltamos. Está me ouvindo, né, pastor Toninho? Amém. Ok, estamos no ar. Voltamos. Amém. Vamos, então, aqui neste momento, depois de iniciarmos aí começarmos esta live, e depois dessa canção que nós ouvimos, uma mensagem maravilhosa também, nós queremos ministrar uma palavra que eu acho que é bastante, como é que fala? É bastante produtiva e bastante de substância para a gente, no sentido de a gente poder levar isso para a vida, né? Porque faz parte da nossa vida. E o tema dessa palavra, dessa ministração hoje é: não desperdice o seu tempo, né? E há uma briga intensa nossa em querer fazer coisas no dia a dia, e a gente, muitas vezes, no dia a dia, a gente se encontra em algumas ciladas, na verdade, onde a gente consegue ter tempo em algumas coisas e não ter tempo em outras coisas. Eu acredito que o grande problema nosso não é gastar o tempo especificamente, mas o problema é de que jeito você está gastando esse tempo. Esse é o grande problema. Porque o tempo vai sendo gasto mesmo, a cada dia que vai passando, a vida vai passando, as coisas vão passando, e você percebe que o reloginho lá está correndo e você está envelhecendo e as coisas estão passando. As estações, né, que a gente sabe aí que são 4 estações do ano, vem estação, vem a outra estação, e uma estação seguida da outra, e aí depois o ciclo se renova e assim vai. Mas a gente sabe também que as estações, elas nunca são... elas se apresentam, né, na mesma forma, no sentido que você vai ter certa quantidade de chuva no decorrer do ano, e o tempo, né, os pesquisadores, os cientistas podem dizer, na meteorologia, pode dizer que este ano vai chover 10 vezes, 20 vezes, 6 vezes, e vai chover no horário tal. Eles não conseguem determinar exatamente, e eles conseguem falar por cima isto, mas não conseguem determinar a quantidade de chuvas, não conseguem dizer exatamente se vai passar uma nuvem e debaixo do sol, isso vai encobrir a Terra numa parte tal e outra parte tal, numa região tal. Não consegue ser muito bem definido isso, mas por cima se consegue ver que vai ter um tempo de sol, vai ter um tempo de chuva, vai ter um tempo de frio, vai ter um tempo do começo de um friozinho, e o frio que nós, inclusive, estamos passando em São Paulo aqui agora, que estamos no inverno. Mas o que eu quero dizer é que o tempo, ele pode ser gasto, ou ele vai ser gasto, né? E agora é exatamente isso. Gasto no quê? E de que forma? E há até no meio empresarial, no meio profissional, há cursos que são dados, né, a ponto de que as pessoas e os profissionais que estão trabalhando em grandes empresas corporativas e dão cursos para as pessoas para dizer assim, como que você deve administrar o seu tempo, né? E aí esses profissionais, esses cursos que são dados, esses treinamentos, né? São dados algumas dicas para administrar esse tempo e para que você possa levar e tentar, talvez até recuperar o tempo perdido, que você já perdeu porque não soube administrar. E aí passam algumas dicas para você poder pegar este tempo e ter lucro, né, no sentido de gastar da melhor forma possível, né? Eu coloquei o título desta ministração, desta mensagem: não desperdice seu tempo, né?
porque eu comecei a pensar em algumas coisas da vida, né? E é sempre assim, como Jesus passou por esta terra e ele via algumas coisas aqui nessa terra, como ele viu lá uma planta, uma árvore, uma flor, uma videira, uma figueira, o mar, o rio, o peixe, e ele pegava isso para a vida, para significados dentro da vida. E ele passou esta mensagem, Jesus passou esta mensagem porque Jesus compreendeu muito bem, porque o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E este Deus, que é o divino, o todo-poderoso, ele se fez homem. Como dizendo assim, ele era Deus, mas ele era homem, suportando toda a dor humana, suportando toda a dor na alma e na carne, né? Ele ficou totalmente vulnerável a isso, apesar de ser Deus, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ou o próprio Deus aqui na Terra. E ele se colocou de uma forma que ele se apresentou ao mundo, dizendo assim, eu sou o Filho de Deus, mas também estou vulnerável aqui, estou sensível ao pecado, né? Sensível ao pecado, sensível a esta dor, sensível a esta confusão, sensível a isso tudo que acontece, esse caos que foi trazido para cá, para esta terra, né? Para este lugar que nós chamamos terra. E Jesus veio, então, trazer uma mensagem dizendo assim, ó, eu vou sentir esta dor e mais ou menos isso, nesses 3 anos que eu passar por aqui, para vocês depois não terem que falar. E foi fácil, você era o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, então foi fácil para ti, né? Então, Jesus veio dar até nisto, Jesus é maravilhoso, até nisto Jesus veio dar o exemplo, né? De sendo um Deus, mas se portando e se colocando como homem, sofrendo as mesmas tentações de um homem, sofrendo os chamados intempéries. O sol bateu para Jesus, a chuva bateu para Jesus. O que muitas vezes a gente lê a palavra e muitas vezes a gente não pensa algumas coisas, né? E nosso raciocínio não é tão longe, mas se falar que Jesus passava por regiões, cidades, né, bairros ali daquela época, onde ele vivia, né, saiu lá de Nazaré, passou por outras cidades, a ponto de encontrar pessoas diferentes, de costumes diferentes, de regiões diferentes, e ele suportou uma coisa chamada sol, né, ou estava sobre ele todos esses intempéries, sol, chuva, né, o governo atual, a fome, o desperdício e várias outras coisas ele sofreu, né? Como homem. Então, ele veio dar este exemplo para nós, dizer assim, só dizendo e passando o recado para toda a humanidade. Eu vou provar, apesar, como sempre a gente falou, não, Deus não precisa provar nada. Deus não precisa provar nada, porque ele não nos deve nada. Mas, mesmo assim, é mais ou menos isso, né? No pensamento humano. Eu vou provar para vocês que o que vocês estão sentindo, né, e sentirão, eu também estou sentindo. E num peso maior do que vocês. Porque eu estou levando todo o pecado sobre mim, da humanidade. E só que tem uma coisa maravilhosa que o meu Pai vai fazer acontecer. Eu vou carregar todos esses pecados e vou levar na cruz do Calvário. E quando eu levar na cruz do Calvário, todos esses pecados estão perdoados. Eu perdoo a humanidade inteira. Isso é maravilhoso. Isso que muitas pessoas não creem, não conseguem assimilar, porque só vê um Jesus histórico e não um Jesus divino. E ele veio fazer isso a favor de nós, ele veio nos socorrer. Por quê? Porque o homem é todo atrapalhado. O homem é todo confuso. Ele é todo atrapalhado. Deus criou o homem numa dedicação especial, né? É um animal inteligente, sabedor, né?
Deus criou este homem, né? Mas ele veio se corromper. Ele é todo confuso. Ele não pode. A gente sempre fala aqui nas ministrações, nas lives, ele não pode andar sozinho. Ele se perde fácil. Qualquer voz, muitas vezes, este homem assimila. Qualquer coisa ele assimila. Qualquer coisa ele absorve. E aí faz daquilo uma filosofia, uma religião. Ele se perde, né? Por isso que eu gosto muito daquele versículo bíblico que diz assim, deixando todo o embaraço. É deixar mesmo. E é deixar não pouco, não uma certa quantidade, é deixando todo. Porque o homem, quando se embaraça, a próxima porta, depois do embaraço, é o pecado. E não tem outro jeito, vai ser o pecado. Então, o homem, a vida inteira, e cá para nós, começou aonde? A gente já sabe, começou no começo de tudo chamado Gênesis, né? Ele vive atrapalhado, ele vive precisando do socorro de Deus. Ele vive num jeito que ele começa bem e termina mal. Chega um ponto que diz assim, eu preciso de ti. Daqui a pouco ele fala para ele mesmo, eu não preciso mais de Deus, eu tenho um braço forte. Aí ele se perde, se embaraça. Daqui a pouco ele socorre novamente em Deus. Aí ele começa a dizer, eu preciso de ti. Só que, no decorrer do caminho, me parece que ele não prestou muito bem atenção que ele precisa de Deus mesmo, precisa de Jesus e ser orientado. Então ele fala, agora eu não preciso disso. Aí ele segue um outro canto. Ele vai para um outro canto, uma outra rua, um outro caminho, né? Como a própria palavra diz, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu tenho a verdade para você. Como diz assim, você não está me entendendo que eu tenho a verdade para você, e você não compreendeu ainda esta mensagem. E o que acontece? Como eu sempre digo, Deus está tentando explicar para o homem, para o mundo, para nós seres humanos, né? Desde o começo, Gênesis lá, a sua divindade. Deus quer mostrar e explicar a sua divindade. Deus quer mostrar e explicar os seus atributos. E Deus também quer dizer assim, ó, camaradas, vocês são os perdidos. Se vocês são os perdidos, vocês dizendo que não precisam de mim, isso é, como eu gosto de usar uma palavra, é insano. Vocês são doidos, vocês precisam de mim. E isso precisa estar bem latente dentro de nós e a gente saber que nós precisamos deste ser divino para nos orientar, para nos encaminhar. Aí o que acontece? A gente vai vivendo a vida. Por quê? A gente vai vivendo a vida se perdendo. Deus nos coloca neste mundo, Deus fala para a gente seguir um caminho, e depois a gente começa a dizer que a gente não precisa dele. E a gente precisa muito de Deus, a gente precisa muito de Jesus, a gente precisa dos conselhos de Jesus, por isso que ele veio aqui na Terra. E uma coisa interessante e importante, ele disse assim, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Mas por que ele falou isso? Eu vou para o meu Pai e eu vou deixar um Consolador. Ele falou isso porque ele quis dizer assim, ó, na verdade, sabe aquela coisa de você falar assim, eu vou falar de uma forma delicada, eu vou para o meu Pai e deixar o Consolador. Mas ele quis dizer assim, ó, se são um perdido, eu vou para o meu Pai, mas vou deixar alguém para tomar conta de vocês aqui, porque vocês só se perdem, só se atrapalham, só se embaraçam. E, como eu disse, né, a próxima porta do embaraço é o pecado. Então, Deus é um ser divino que a gente muitas vezes não respeita. E ele nos deu, e ele é dono de tudo, né? Então, em Eclesiastes 3:11, só para não ficar muito nessas palavras, mas afirmar e reafirmar e dizer que isso está baseado numa verdade, eu quero falar de Eclesiastes, por exemplo, 3:11, diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha que interessante este
este versículo, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Nada ele errou. Deus não errou em nada. Não é dizer, Deus construiu, formou o homem, construiu esse universo, e o homem pecou. Deus errou. Não. Não. Deus fez tudo a seu tempo, tudo apropriado. Aí diz assim, então, em Eclesiastes 3:11, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O que é esse anseio desta eternidade? É você não querer viver só neste mundo. É querer, assim, como eu sempre falo, uma chave vai ser virada depois de um tempo para todos nós. E o anseio dizer assim, eu não vivo só aqui, a vida não é só aqui nesta terra, existe uma outra coisa, existe um ser divino, existe um ser espiritual, um ambiente espiritual, e que nesse ambiente eu quero viver, e a eternidade. E a eternidade significa perto de Deus, perto do Senhor Jesus. Aí diz assim, olha que interessante este versículo, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não é isso? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Nós, como seres humanos, Deus fez tudo apropriado, tudo a seu tempo, né? E colocou no coração do homem o anseio da eternidade, de não viver só aqui. Dizendo assim, você não vai colocar valor nas coisas dessa vida e querer viver aqui. E aí ele diz assim, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha que interessante esse versículo. Ele dá um show de clareza para nós, explicando que nós precisamos de Deus. E nós se perdemos fácil. Então, como eu disse, né, o homem é um perdido que não consegue tomar conta dos outros e de si mesmo. É interessante, né? É mais ou menos assim, ó. Eu fico imaginando, quando começo a ler as Escrituras e pensar sobre alguns versículos bíblicos, textos que são textos históricos, mas que trazem revelação para quem entende, que vai trazer a revelação, porque para quem não quer também é só histórico. Então, é mais ou menos assim, Deus fala assim, olha, filhote, eu vou colocar você no início de tudo, é Gênesis, é início de tudo, início do mundo. Aí Deus fala assim, filhote, eu vou colocar você para tomar conta do jardim. Tudo bem, filhote? Eu vou colocar você é meu filho, eu vou colocar você, né? Mas ele não conseguiu tomar conta do jardim. O homem não conseguiu tomar conta. Quando eu falo homem, mulher, todo ser humano, né? Se não fosse Adão, se não fosse Eva que estivesse lá, poderia ser você. E você poderia dizer assim, não, mas eu conseguiria. Você conseguiria nada. Você não consegue. Eu acho que assim, pensa bem, você não consegue nem lidar com os seus problemas. Pensa bem. Pensa bem. Então, aí Deus falou assim, filhote, toma conta do jardim. Aí Adão falou assim, não, pode deixar. E é curioso, né? É mais ou menos o ditado popular que nós temos no dia a dia, né? É mais ou menos isso, ó. Se eu deixar você tomando conta de uma tartaruga, é capaz que ela fuja. É mais ou menos isso. Deus estava falando, acho que mais ou menos isso. É complicado, né, vocês, né? Eu criei vocês, mas isso é complicado, porque é mais ou menos isso. Se eu pedir para vocês tomar conta de uma tartaruga, porque é aquela coisa, né? Tartaruga não anda rápido, ela é mais lenta, mas ela foge. Vocês são mais rápidos do que uma tartaruga, mas ela você tem a capacidade de deixar ela fugir, né? E ela foge. E aí eu falo assim, e não é que fugiu mesmo? A tartaruga não fugiu? Porque é exatamente isso. Deus disse assim, toma conta disso. E a tartaruga fugiu. Deus disse assim, toma conta do Éden, toma conta desse jardim, né? E acabou acontecendo um caos. Aí, depois disso, foi bastante complicado, porque, olha que interessante, né? Porque é tão sutil algumas coisas na nossa vida, por isso que eu estou falando de não desperdice seu tempo, né? Não desperdice, tome cuidado, analise, veja para onde você está indo, aonde você está gastando esse tempo, porque gastar tempo em coisas boas é muito bom, porque o tempo tem que ser gasto mesmo, né? No sentido, tem que ser gasto, mas não perdido. O tempo tem que ser gasto, mas não perdido. Então,
tem que tomar cuidado com o que nós gastamos nosso tempo, né? Agora, fazendo uma análise do início de tudo, né? É importante pensar o seguinte, quem estava lá também no Éden, no início de tudo, era a serpente. Agora, uma coisa interessante, por isso que eu disse, nessa brincadeira de dizer assim, sobre esse ditado popular, se eu deixar você tomando conta de uma tartaruga, ela foge, né? E aí, é o que eu falei, eu fiz a pergunta, não é que fugiu mesmo, fugiu. E aí todo mundo pensa que é bom, todo mundo pensa que pode, todo mundo pensa que pode se organizar e todo mundo pensa que pode administrar o seu tempo. Existe, como eu falei, cursos e cursos e como você fazer. E não considero que seja ruim, deve ser mesmo, porque é um apontamento, é um alerta quando você fala de um curso, toma cuidado, administra assim, se dá umas dicas, concorda, né? Mas fazendo uma análise disto, no início de tudo, a serpente estava lá. E a serpente, olha que engraçado, né? A serpente não era uma tartaruga, mas era uma serpente. E é interessante o seguinte, eu estava pensando sobre esta espécie, este animal, que Deus colocou simbolizando o mal, né? O mal. Então, uma coisa interessante é que, assim, essa serpente, ela simplesmente também rastejava. Ela não tinha as pernas, vamos dizer assim, as patas. Ela não tinha isso. Como é que fala? Esse privilégio, vamos dizer assim, de ter as patas como outro qualquer animal. Ou, eu não sei se é assim que fala, mas as pernas, né, do animal, né? Ela não tinha esse privilégio, ela simplesmente rastejava. Sabe? E olha que interessante, né? Também, ela não tinha velocidades, ela tinha uma certa velocidade, mas ela não tinha uma velocidade como, por exemplo, se você pega aí um leão, um tigre, como é que fala? Vamos dizer assim, um coelho que é rápido, né? E outros bichos mais aí, né? Um cavalo que corre a não sei quantos por hora. Olha que interessante. E não tinha boca grande também. Né? Um animal como esse não tem boca grande. E também que a gente sabe, um animal como esse não tem vários dentes. E não tem vários dentes grandes. Então, por isso que eu dei esta comparação com uma tartaruga, né? Mas, agora, tem uma coisa interessante que a gente deve observar também. Então, mas qual era o problema, então? Qual era o problema? Por isso que eu falei sobre embaraço, a porta do embaraço, a porta do pecado. Então, eu posso dizer o seguinte, o problema é que a serpente, ela não é muito visível. Ela não é visível. O que acontece com uma serpente que a gente vê aí nos filmes, né? E a gente já viu, quem viu presencialmente também. O que acontece? Uma serpente, ela tem uma capacidade de se esconder entre árvores, entre plantas, entre florestas. Então, ela se rasteja, ela está sempre na parte mais baixa e ela tem a capacidade de se esconder muito fácil nessas coisas. O que eu compreendo também é que ela é bastante silenciosa. Quando é mais ou menos assim, né? Não tem nada. Quando você olha assim, você consegue fixar os olhos, você fala, não, tem alguma coisa ali, tem um animal, é uma serpente, só que ela está camuflada entre plantas, entre árvores, que muitas vezes não fez barulho nenhum, chegou lá não sei como e não sei por onde. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. E essa serpente, aí, a gente percebe o que diz no texto bíblico em Gênesis, logo no começo, diz que ela tem uma capacidade de persuasão sobre as pessoas, sobre propriamente Adão, sobre Eva, e tem sobre hoje esse mundo inteiro, que significa o mal, né? A persuasão dela é incrível, é uma coisa assim estrondosa, é perigosa, né? Agora, outra coisa que a gente percebe, ela é ousada, ela é bastante ousada, né? Por que ousada? Porque a ideia que Deus criou, ou na verdade, assim, o que Deus fez, vamos dizer assim, num formato, né? É que, assim, o homem pode falar com o animal,
mas o animal não pode falar com o homem. É como dizer assim, Deus, de uma certa forma, deu uma autorização para o homem falar com o animal, mas ele não deu uma autorização para o animal falar e verbalizar com o homem. Mas aconteceu uma coisa muito interessante lá no Éden, que o animal, que a serpente, foi lá e foi bastante ousado de desafiar Deus e querer falar com Adão. Porque o privilegiado era Adão e não a serpente. Privilegiado pela criação era o homem e não a serpente. Mas a serpente disse assim, não, eu vou falar com ele. Quer dizer, como dizendo assim, e quem tinha autoridade para falar, se não é um ser humano, vamos dizer assim, de carne, físico, quem tinha autoridade de falar com o homem era somente Deus. Então, por isso que eu digo que ele é muito ousado, a serpente é ousada, o inimigo é ousado. Então ele pega isto e vai lá, não, eu vou falar, porque eu tenho essa autoridade, eu tenho essa autonomia, e não tinha. E porque o maior animal é o homem, animal racional, né, é o homem, não é um animal como qualquer outro da natureza, né? Então, isso nos traz bastante um recado, né? Agora, o que é interessante é que este animal, serpente, que significa o mal, ele usou uma coisa boa, um bem, uma coisa dada por Deus, para poder desvirtuar o homem, né? Para poder desvirtuar. E tentando fazer o quê? Tentando usar uma coisa boa que era o jardim, que era ali o ambiente, para dizer sobre uma árvore, para dizer sobre uma coisa, e para pegar aquilo que é bom no sentido de dizer assim, ó, Deus diz assim, deixa isto isolado, isto aqui, Adão, não mexa. Mas tudo ali, porque a própria palavra diz assim, tudo que Deus criou era bom, foi bom. Tudo. E aí Deus falou assim, ó, não mexa nisso aqui, ó, não mexa. E aí, de repente, a serpente, né, como eu disse que ela é ousada, é perspicaz, fez o quê? Usou aquilo que era bom para que o homem se desvirtuasse. É o que aconteceu. Como registra a história, né? Como está em Gênesis na Bíblia. Então, e é interessante também que esta serpente, aonde ela vive? Ela vive na terra e no rio. Ela vive nas tocas, em meio ali às plantas, se escondendo em meio às tocas, e ela vai para o rio, e às vezes ela está na terra, se rastejando, e muito silenciosa, como eu falei, né? Deus não deu a possibilidade nenhuma desta serpente andar, desta serpente correr, e nem desta serpente voar, de estar nos lugares mais altos. Mas Deus deu a capacidade para o homem para andar, para correr, e para, sim, estar nos lugares mais altos. Sabe como? Num plano espiritual. Deus deu essa capacidade para o homem. Fisicamente, não. Mas ele deu essa capacidade através da mente e coração. Por isso que ele construiu e fez e formou o homem de corpo, alma e espírito. Ele diz assim, eu estou construindo e formando vocês para que vocês voem. Esta é a nossa capacidade, de possibilidade, de ser capaz de voar. Eu entendo que Deus me capacitou, te capacitou para voar. E Ele quer que você voe muito longe, muito alto, e não fique no raso aqui na Terra. Mas Ele está, lá em Gênesis apresenta, e Deus mostra para o homem um ser indiferente com a divindade dele, um ser ousado, um ser de persuasão, um ser que gosta de se esconder, não ser muito visível, age nas escondidas, entre árvores, entre tocas, entre rios, e vai se rastejando no silêncio, e vai pegando o homem, dizer assim,
ó, isso que Deus te deu, ele falou para você não usar, mas é bom sim, você deve usar. Ele está intensamente fazendo isso e constantemente, né? E é bem notório, é apresentável, né? Os textos bíblicos nos mostram, ele tem ciúmes de nós. Essa serpente tem ciúmes de nós. Eu gosto muito daquela canção que diz assim, Deus tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes... a serpente, ela está no sentido querendo nos abater, mas a serpente tem, como eu posso falar, um ciúmes de inveja. Deus tem um ciúmes de querer o melhor para nós. Esta é a diferença. Deus está nos levantando, querendo o melhor. E a serpente, Deus tem um ciúmes. E a serpente tem um ciúmes que está querendo nos abater, nos levar para baixo. Esta é a forma que nós devemos ver este inimigo, este animal que é representado ali em Gênesis, e diz que ele é o nosso inimigo, a rasteja, ele é o nosso animal, é a serpente. Então, o diabo é o inimigo que pensou e planejou e disse assim, mais ou menos assim, eu não posso matá-los. Eu não tenho esse poder. Mas é interessante de pensar assim, ele não pode matar. O inimigo, o diabo não pode matar. O que ele vai fazer, então? O que ele vai fazer? Ele vai mexer com o tempo que não é dele. Ele vai mexer com o tempo de Deus. Mas ele não pode mexer com o tempo de Deus. O que é esse tempo que eu estou querendo dizer? É a vida que Deus nos deu, né? Então, ele não pode mexer com esse tempo. Aí ele vai fazer exatamente o que eu falei. Ele vai usar as coisas boas, e muitas vezes para trazer coisas ruins. Aí eu chego aqui nesta mensagem. Não desperdice o seu tempo. Por quê? Porque você tem que ter uma visão ampliada, onde o inimigo virá e vai dizer assim, ó, aqui está tudo que foi apresentado, tudo que é bom. Mas você pega isto e você pode usar isso para fazer isto. Você pega isto e você pode usar para fazer aquilo. Você pega e assim ele vai te colocando, ele não vai te colocar coisas ruins e te apresentar. Ele não vai te dar sal. Ele não vai te dar vinagre. Ele não vai te dar fel. Ele vai te dar açúcar, coisas boas. E vou dizer para você assim, que você fala, mas açúcar é uma coisa tão boa. E muitas vezes você pode dizer assim, não, Deus criou mesmo, é isso mesmo, Deus criou para mim, Deus deu de presente para mim. Mas ele vai usar com artimanhas para dizer assim, isso aqui é bom mesmo. Agora, com isso aqui, você faz isso. É isso que... Por quê? Porque ele está querendo que você desperdice o seu tempo em coisas erradas. Ele está querendo, o inimigo, a persuasão. É como eu falei, o único que pode conversar com você é Deus. O inimigo não pode conversar com você. Porque na hora que você deixar que o inimigo converse com você, você está dizendo assim, não, então ele tem a possibilidade e a capacidade e ele tem a autorização de conversar comigo. Mas Deus não deu essa autorização para ele conversar com você e você conversar com ele. Lá no Éden, Adão não tinha nada que conversar com a serpente, porque o ser divino não era a serpente, o ser divino era Deus. Nenhum recado ele poderia dar a este animal. E, de repente, este homem deu atenção a esta serpente. Então, o que acontece aí ele percebe-se logo no início que o homem começou a desperdiçar o seu tempo. Já dando atenção para a serpente, para o mal, para o inimigo. E aí começou a se perder, né? Eu vou correr um pouco aqui. Temos, então, hoje uma força contrária. Essa força contrária é o inimigo. A serpente atuando aqui na terra, que rasteja, que quer conversar, que quer pegar as coisas boas que Deus nos deu, né? E muitas vezes
camuflar isso aí e, ao mesmo tempo, levar para as coisas ruins, né? Então, o que ele quer fazer? É desperdiçar o nosso tempo. Por que desperdiçar? Porque ele não pode mexer com o nosso tempo. Mas ele quer desperdiçar de uma outra forma, onde eu posso usar o meu tempo para coisas erradas. Ele não tem condições de alterar o meu tempo, porque Deus que deu a vida e somente Ele tira a vida. Mas ele planeja, o inimigo, Satanás planeja, o diabo planeja, ele é a parte contrária, ele quer dizer, eu vou fazendo uma estratégia aqui para ele pegar o tempo dele, eu não posso mexer nisso e eu vou desvirtuar tudo isso. É isso que ele está fazendo. A cada dia, né? É como fosse eu estava pensando, é como fosse uma corrida. Você está numa corrida, Deus deu este tempo para nós, é um presente de Deus, e você está numa corrida lá, e lá está a chegada, lá está o final, e foi definido um tempo dessa corrida. Depois, é como eu falo, vai ser virado a chave, né? Como a gente leu logo no início, a eternidade foi colocada dentro de nós, o desejo de eternidade. Vai ser virado a chave. E aí, você vai fazendo com o quê? Você vai fazendo o quê com esse tempo? Aí é a pergunta, o que você está fazendo com esse tempo, com esse presente que Deus te deu, com esse presente que é o tempo que eu não posso interferir literalmente neste tempo, o inimigo não pode interferir literalmente nesse tempo, mas ele sabe disso, mas só Deus pode interferir literalmente nesse tempo, mas mesmo assim, muitas vezes Deus não faz. E eu vou explicar por quê. A gente vê uma referência bíblica que eu gosto bastante, é muito falada, né? Bem, o apóstolo Paulo nos dá uma dica. Diz assim, ó, este tempo que Deus te deu, que você não pode desperdiçar, eu vou dizer para você o seguinte, olha lá, aí está em 1 Coríntios 9, 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. É como Paulo mostrando, assim, por isso que a palavra é boa, chama-se boas novas. Quem não quiser boas novas vai ter más novas, vai ter informações erradas, coisas que não são verdades, mentiras. Se você não quer boas novas, você não quer verdades, você quer mentiras, você quer falsidades, o chamado fake news, né? Então, se você quer, viva nisso, nesses fake news da vida, né? Mas em 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? É como dizer assim, camarada, vamos lá, vai. Vocês não sabem que o tempo que Deus deu a vocês significa uma corrida que somente há possibilidade de um ganhar? É isso que está dizendo, de um ganhar. Aí, no fundo, nessa frase, nessa pergunta, está como dizendo assim, ou você ganha, ou você perde. É isso fazendo. Ou você ganha, ou você perde. E quando você ganhar, Deus ganhou você. E quando você perder, o diabo que ganhou você. É isso que ele está querendo dizer. Se você ganhou, Deus ganhou você. Se você perdeu, o diabo ganhou você. Então, aí ele fala assim, corram de tal modo que alcance o prêmio. Corram. Quer dizer, então, ele está dando uma dica. Existe um modo, uma forma, uma lei, não dá para fugir, né? Aí no versículo, acho que 25, diz assim, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nesta frase, eu vejo uma coisa muito interessante. Se submetem a um treinamento rigoroso. A gente vive num mundo que ninguém quer se submeter a nada. Por exemplo, eu não estou também querendo dizer, o que eu vou dizer agora, não estou querendo dizer que há uma má intenção, né? De todo mundo nesse sentido. Mas, muitas vezes, tem pessoas que querem ganhar dinheiro e se colocam em um risco alto, e não se submetendo a algumas leis, e não se submetendo a coisas que são razoáveis e legais. E aí o que acontece? Acaba caindo no golpe. Não no sentido que a pessoa que cai no golpe, ela é desplicente. Eu não estou falando disso. Eu já caí num golpe, por exemplo, né? Pela internet.
Foi um valor baixo de R$300, mas caí num golpe, infelizmente, né? Não deu para me se proteger e saber que era um golpe. Há essa possibilidade, né? Eu vejo gente que já caiu em golpes pelo WhatsApp, infelizmente caiu, não tinha jeito de saber, né? Mas, às vezes, o ser humano, ele está tão apressado no tempo que correr, fica correndo, como diz que a palavra, correndo atrás do vento, né? E aí começa o quê? Cair num problema de desperdiçar o seu tempo. Por quê? Porque não se submetem a um treinamento rigoroso. Aí, eu vou entrar um pouco, para nós aqui, vamos dizer assim, entre aspas, religiosos que amam a palavra, a gente muitas vezes não submetem às leis bíblicas, a gente não submetem a Deus a nossa vida. A gente se perde. A gente se perde. Por quê? Se você não quer ouvir a voz de Deus, que é um ser divino, então você deu autorização para falar e ouvir a voz de Deus, a voz da serpente, que é o seu Deus, né? Então, você tem que submeter a um treinamento rigoroso para você não cair, não desperdiçar esse tempo, não gastar esse tempo de forma errada. Aí, versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha que interessante. Há uma geração hoje que está sem alvo. O que você quer fazer da vida? Não sei. Para onde você vai? Não sei. O que você quer ser profissionalmente? Não sei. Não sei. Você quer casar? Você quer noivar? Não sei. Não sei se eu quero namorar, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero noivar, não sei. Há uma coisa meia esquisita, né? Mas olha o que fala aqui no versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Meu escravo. Há uma coisa muito, muito interessante, que às vezes é inversão, né, de coisas, né? Às vezes você vê as pessoas sendo levadas pelo corpo, né? E não é o corpo sendo escravo da pessoa, a pessoa sendo escrava do corpo, né? Para que depois de ter pregado aos outros, e mesmo não venha a ser reprovado. Mas é uma dica para nós. Não desperdice o seu tempo, esteja sujeito, submeta-se a treinamentos rigorosos, né? Tem lá um prêmio lá para você, encare isso, entenda isso, né? Jesus, o maior prêmio não é eu ver as ruas de ouro, não. O maior prêmio meu é ver Jesus do meu lado, é o Senhor do... Deus é o Senhor do meu lado. Isto é melhor do que tudo para mim. Como diz em Salmos, um dia ao teu lado é melhor que o ouro para mim. É isso que ele quis dizer. Na verdade, ele estava dizendo para mim sobre o Apocalipse. Tudo bem, eu entendi, Senhor. É uma forma do Senhor me dizer que estar ao seu lado, quando falar de ruas de ouro, é falar de coisas pureza, magnífico, apresentável, mas o Senhor está dizendo o seguinte, que estar ao teu lado é um presente, estar ao teu lado é um presente para mim, e a gente vai se perdendo e perdendo o nosso tempo, né? E o tempo, vou novamente reafirmar, o tempo, ele foi criado, definido por Deus, e não pelo homem, e o tempo não foi criado e definido pelo diabo. E ambos, o homem e também o diabo, não podem intervir neste tempo. Parece que pode, mas não pode intervir. Mas há uma intervenção, vamos dizer assim, de uma outra forma, o que eu estava dizendo. É bem interessante isso, porque parece que o tempo que Deus fez é uma blindagem ao mesmo tempo, ele é fechado, que até num sentido mais, vou falar mais científico, né? Até diante dos pesquisadores e ali os cientistas estudando o chamado cosmo, mundos, planetas, tal, eles têm umas duas coisas que eles falam assim, espaço-tempo, e eles não conseguem compreender algumas coisas. Por quê? Porque o espaço-tempo trava o raciocínio. Porque espaço-tempo não nos pertence a Deus. É propriedade de Deus, o tempo é propriedade de Deus, mas é bem magnífico, né? Porque parece que Deus colocou assim uma coluna de fechamento, uma trava, né? Uma dificuldade para que ninguém invada a sua propriedade. Mas é interessante que essa propriedade é um presente para nós aqui na Terra, né?
E às vezes a gente vem assim até, fala, puxa vida, mas se o tempo é de Deus, por que tanta gente morre, tanta gente sofre, mortes precoces e assim por diante e tal? Mas é isso que a gente tem que entender, né? E a gente precisa entender que, para mim, no meu entender, há grandes 4 agentes influenciadores, né, na nossa vida, né? E que a gente tem que entender assim, que Deus é que define o tempo. Esse é um agente influenciador. Ele é proprietário do tempo, né? Então, isso influencia no nosso dia a dia, no desperdício de tempo. Agora, também, o segundo, Deus é o proprietário do tempo. O segundo é que o inimigo, o diabo, ele faz força contrária. Ele é ladrão. Ele é destruidor de tempo. É isso que você precisa entender. Não que ele vai destruir no sentido de tomar como posse e propriedade o tempo de Deus, porque ele não tem essa... ele não é proprietário de nada. Aliás, ele não é proprietário de nada. Né? De nenhum ser, de nenhuma árvore, nenhum cosmo, nada. Né? Mas que ele não pode mexer nesse tempo. E ele sabe que não pode mexer nesse tempo. Agora, tem uma terceira coisa. Primeiro, Deus é proprietário. O segundo, o inimigo é ladrão, destruidor de tempo. E terceiro, existe uma lei espiritual, que é da lei da semeadura, por exemplo. Eu posso dizer que é mais uma lei espiritual do que uma lei natural, né? E aí também, na quarta, eu posso dizer que esses agentes influenciadores é a lei natural, é a própria física. Por exemplo, eu não posso dizer que não vai bater sol, eu não posso dizer que não vai chover. Essas leis estão sobre a gente. Isto influencia em nosso tempo. Mas o proprietário do tempo é Deus. O inimigo é contrário a esse tempo destruidor. E existe uma lei espiritual e existe uma lei natural. Então, são essas 4 coisas. Para dar uma evidência um pouco maior, para a gente poder ir um pouco mais para o término, em Salmos 90, para dizer assim que Deus é proprietário, 94, em Salmos 94, diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas de noite. Então, é difícil medir. O tempo em si é difícil medir. Eu posso medir o Cronos, mas eu não posso medir o Kairos. Eu não posso medir o tempo de Deus. Eu não posso medir isso, né? Então, a própria palavra diz, em Salmos 94, eu acho que... Não é 94. Eu não lembro onde que é, mas não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Da evidência, a propriedade, né? Em Gênesis 1, 1 a 5, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí é interessante. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí, e viu Deus que a luz era boa, né? E fez Deus separação, luz e trevas. Quer dizer, dia e noite. E chamou a luz dia, as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Então, Deus é o proprietário. Aí a gente começa a entender o seguinte: então, está definidos aqui o Kairos, na verdade está definido o Cronos, né? O Cronos, então, são 24 horas, 1440 minutos e 400 segundos por dia, né? Então, você começa a perceber isso e começa a ter esse presente de Deus na sua vida. E aí, para dizer dessa segunda influência sobre nós, sobre o tempo, Deus é proprietário. A segunda influência, que o inimigo é contrário a este tempo, ele está querendo roubar. 1 Pedro 5, 8 a 9. 1 Pedro 5, 8 a 9. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quer dizer, ele está tentando, está rugindo como um leão, está fazendo tentativas. Então, ele está exercendo uma influência, vamos dizer assim, uma influência muito intensa sobre o nosso tempo, né? Gálatas 6, 7, aí eu vou dizer sobre a lei espiritual, né? Não erreis, Gálatas 6, 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não há possibilidade de fugir disso. A quarta influência que eu falei sobre lei
natural, né? Deus proprietário, o inimigo, o diabo sobre o influenciador sobre este presente tempo, ele não pode intervir, mas ele está fazendo toda a represária, tudo que for possível, ele é ladrão, né? Então ele quer roubar esse tempo. E a quarta é a lei natural, né? Para que vocês, diz assim, Mateus 5:45, Mateus 5:45, para que vocês venham a ser filhos de meu Pai que estás no céu, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama sobre justos e injustos. Quer dizer, nisso aqui está dizendo assim, ó, não tem jeito, ninguém escapa, o sol é sobre aquele que é bonzinho, o sol é aquele sobre quem não é bonzinho. A chuva é a mesma coisa e todos os intempéries. Tudo isso está influenciando o nosso dia a dia, o nosso tempo. Agora, se o inimigo não tem poder sobre o tempo, este tempo, ele quer exercer um certo poder de influência, como? Usando aquilo que foi dado a nós, que muitas coisas são boas. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai usar coisas. Por quê? É como, eu estava pensando, é como lá em Jó, o diabo chegou para Deus e disse assim, ó, Jó não é tão íntegro assim, Jó não é tão assim como você fala, como você vê, deixa eu mexer com ele, né? Aí Deus fala assim, ó, ok, não mexa nele, seu corpo, você não vai abater nele, a gente vai provar ele. Então eu vou usar, é como dizendo assim, você pensa, né, serpente, que é a bolinha, a bolacha do pacotinho, a última bolacha do pacotinho, né, você pensa que pode, eu vou te usar, eu vou fazer o seguinte, você vai ser meu instrumento, e a minha glória vai ser estabelecida novamente através de Jó, e foi o que aconteceu. Antes eu conhecia, eu ouvia de ti, mas agora os meus olhos te veem. Mas assim, apesar da perda, ainda glorifica ao Senhor, porque tudo o Senhor me deu. Foi tudo que o Senhor me tirou, mas o Senhor me deu. E usou a serpente, né? Tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu comando. Então, o inimigo, ele vai começar a usar coisas para você perder tempo, para você desperdiçar o seu tempo. Até se o pastor Toninho, depois, se quiser, no final, ele vai comentar, ele pode, se quiser, anotar até coisas aí que, de repente, eu posso não falar, coisas que tiram e faz a gente perder tempo, né? Então, o inimigo, o diabo, usa coisas para tirar o nosso tempo, que o tempo é a nossa marca. Deus é proprietário. Apesar de ser a nossa marca, Deus é o proprietário. Então, quando falamos, por exemplo, assim, eu tenho tantos anos. Na verdade, está falando, fulano de tal tem tantos anos. É o seu RG, é o seu DNA. Sabe por quê? Só você tem essa idade. Só você tem essa idade que você passou. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30, 40, 50... Só você, só o Eisen tem essa idade. Só o pastor Toninho tem essa idade. Só a Maria, o João, o José tem essa idade. Essa idade não é mais de ninguém, porque ela está assinada. Fulano de tal, com sobrenome tal, nascido no dia tal, no horário tal, Cronos, mas no horário tal, vamos dizer assim, tempo tal, Kairos, está estabelecido, como diz lá em Salmos, né? Antes de te conceber, né? Diz assim, Deus já te conhecia, já sabia de você, né? Ele que te proporcionou. Aí está o seu registro, está a sua marca, você tem um RG, que é a sua idade, é o seu nome, é a representação aqui na Terra, que Deus é o proprietário deste tempo, mas ele está em você, com você. Aí, eu vejo isso de uma forma espiritual, é o chamado genoma espiritual, né? Como fosse um genoma espiritual, né? Então, como diz assim, Deus ele é proprietário do tempo, entrega um presente para nós como os filhos ou como seres humanos, né? Criaturas. Para quê? Olha que interessante, para quê? Definindo bem este título dessa ministração, tema dessa ministração, não desperdice seu tempo, né? Então, entrega para a gente, Deus é o proprietário, ele entrega para a gente, ele faz assim, ó, administra isso aí, administra. É engraçado, Deus, ele dá uma certa, vou dizer assim, uma certa liberdade, né?
uma certa confiança, vamos dizer assim, sabendo que a gente é fácil de embaraçar, passar pela porta do embaraço e passar pela porta do pecado, né? Mas ele assim, ó, administra. E sabe qual que é a palavra para mim quando ele fala assim para nós, administra o tempo que é meu, mas eu estou te dando para você administrar, é um presente para você? Diz assim, ó, vocês são mordomos disso aí, deste tempo. Administra isso aí. E o que é um mordomo? Mordomo é um ser, eu estava vendo a definição, é um ser, ser um mordomo implica em uma tarefa de tomar conta de algo. Então Deus dá algo, um presente, fala, toma conta disso aí. Por isso que eu falei lá do Éden, do jardim, engraçado, ele se perdeu, Adão se perdeu, e nós continuamos se perdendo, e Deus fala assim, não, eu vou tanto te dando oportunidade, administra esse tempo é meu, esse tempo é meu, hein? Eu sou proprietário, mas administra, você é mordomo. Então, mordomo é estarmos administrando o tempo, que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis para cuidar. E é isso que é a cobrança, no bom sentido, né? A cobrança que Deus tem para nós, né? Então, Deus espera que nós administremos, né? Então, por isso ele nos cobra. Como é que ele nos cobra, né? Ele dá uma lei, ou leis espirituais para a gente, né? Então, como eu disse lá em Gênesis 2,15, ele fala assim, ó, diz assim, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Diz assim, cuida. Ele começa com algumas leis e começa a proporcionar algumas coisas para a gente. Cuida disso aí, eu estou dando para você. 1 Pedro 4,10, ele diz assim, ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso está em 1 Pedro 4,10. Então ele está dizendo assim, ó, administre, sirva, pegue isto para Deus, né? 1 Coríntios 4, 1 a 2. 1 Coríntios 4, 1 a 2 diz assim, portanto, que todos os considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus, que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer de nós é que sejamos fiéis. Mateus 25, 9. Mateus 25, 9 diz assim, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas aqui não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que interessante, né? Deus nos dá presente, esse presente do tempo, para usufruirmos, para a gente administrar, para a gente ser mordomos, né? Mas toma cuidado porque Deus pode tirar isto, porque não que ele é um Deus ruim, carrasco, mas é que nós proporcionamos isto na nossa vida. Lucas 16, 22 diz, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Eu tratei da confiança, eu falei, Deus confia na gente, né? Então, ele espera que nós sejamos mordomos, administradores, e fala assim, cuida. Na hora que ele fala assim, escuta, Isaac, e o tempo? Eu vou dizer assim, o tempo, Senhor? Não, o tempo, e eu sou proprietário, mas eu te dei de presente. Mas eu não disse para você gastar de qualquer forma. Eu não disse para você desperdiçar de qualquer forma. Aí, o que ele está dando para a gente? O que ele está fazendo? Quer dizer assim, uma confiança, confio em você, Eisen, confio. Agora, ele diz assim, através desse, em Lucas 16, 22, quer dizer, há a possibilidade de confiar e de dar a você, ou tenho que ficar desconfiado de você e dizer que você não vai administrar bem? Como estamos administrando o nosso tempo? Como estamos desperdiçando? Romanos 14, 11 a 12, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A conta vai vir. Eu sempre digo assim, você tem, a gente diz, né, você tem, toda ação existe uma reação. A ação de Deus dar um presente para nós, para a gente administrar, mordomos. Ação de, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer vai ter um resultado. Então, tem um resultado. É uma reação. Aonde eu vou parar com esse tempo?
né? O inimigo, o diabo, né? Então faz força bastante contrária em cima de nós, nas nossas vidas, para a gente não perder, para a gente perder o nosso tempo, sabendo que, como eu falei, ele não pode mexer com esse tempo, mas ele mexe com as coisas. Ele mexe com as coisas para influenciar você, para você poder se dispersar, para você poder se embaraçar. E aí, o que acontece? Ele usa as leis espirituais de Deus e ele usa as leis naturais. Por quê? Porque ele não pode mexer no tempo de Deus. Então, aí ele vai usar as coisas para te abater, as coisas para se dispersar, né? Ele vai dizer que uma lei espiritual não é bem aquilo que aconteceu no Éden, né? Do jardim. Ele vai dizer que aquilo que você tem é muito bom, que Deus te deu, mas você pode fazer isto ou aquilo, como dizendo que já foi falado em algumas palavras e ministrações. Às vezes, Deus dá uma bênção para uma pessoa, né? Deus dá uma casa na praia. Agora esqueceu de tudo. Agora não vai, vamos dizer assim, não vai à igreja, né? Não se reúne mais com os irmãos. Agora esqueceu, porque o divertimento é maior ali e tal. Quer dizer, aí são os presentes. Que aí é o que eu falo, que o diabo não pode mexer no tempo, mas ele usa coisas para mexer nesse tempo, para tirar o seu tempo, para você poder desperdiçar o seu tempo. Então, é uma coisa que nós devemos observar, de não desperdiçar os nossos tempos, nosso tempo em coisas que não são inúteis, não servem para a gente. Não, eu estava pensando as coisas, né? Por isso que eu falei assim, quais coisas? A gente às vezes vê, muitas vezes, coisas, são um celular, são coisas, muitas vezes, até você pode dizer, não é bom. Não, é bom. Às vezes é bom ter um celular, né? A gente sabe que é bom, né? No dia a dia. Uma casa na praia. Não, é bom. Uma casa de campo é bom. Um carro, sei lá, último tipo, fecha as portas automáticas, acabou, é bom. Mas vira o Deus. Então, o inimigo está usando essas coisas para que você perca o seu tempo, para você desperdiçar o seu tempo. Por exemplo, você desperdiça muitas vezes os seus tempos em pensamentos e em problemas, lá matutando, desperdiçamento de tempos. Assuntos que muitas vezes você aborda com pessoas que às vezes não foca nada, não foca a nossa vida espiritual, não foca nem o natural, nem a profissão, nem nada. Muitas vezes a gente foca o nosso tempo, né, somente com o corpo. Eu vou ser como é que fala? Um cara troncudo, um cara forte, um cara esbelto, um cara não sei o que e tal. Mas aí é a descompensação, né? Ou dizendo assim, não, agora eu vou focar o meu tempo... Aí fica lá, no somente, né? Somente com a mente. Vou focar o meu tempo nas minhas emoções. Aí fica somente nas emoções. Mas Deus não criou a gente de corpo, alma e espírito? Não tem que dar um equilíbrio nisso aí, não tem que contrabalancear, não tem que examinar as escrituras, a palavra, para entender algumas coisas. E aí vem os desperdícios de tempo, né? E aí o tempo vai indo embora. Você já se perguntou assim, eu jogava bola, agora não jogo mais, agora não consigo mais. Você já se perguntou, aí eu corria, agora eu não consigo correr mais do que antes. O tempo está passando. Será, o que nós estamos desperdiçando? Jogar bola é bom, correr é bom, tudo isso é bom. Mas será que o inimigo muitas vezes não tem querer focar você, usar intencionalmente nesses tempos quase, sei lá, 80%, 100%, a ponto de você esquecer de Deus, né? Outras coisas, você ficava até tarde conversando, brincando, agora não consigo mais porque não dá, o tempo passou. O tempo passa. Por isso que Deus, ele é o proprietário e nos diz para a gente administrar, ser mordomos desse tempo, né? E às vezes acontecem algumas coisas também na vida que nós devemos perceber. Nós estamos focados em instituições, focados em organizações, focados em associações, e o tempo vai passando e a gente vai desperdiçando o nosso tempo, e não é aquilo que Deus quer para a gente. Deus está abrindo portas,
colocando janelas, abrindo janelas, focando luz para a gente ver o caminho, que o caminho, Deus que tem que iluminar, existe um propósito, mas vários caminhos que Deus vai colocando, porque a gente se perde, como sempre fala, e a gente se perde nisso, porque a gente que acha que servir a Deus é ir na instituição, é ir na organização, é dar o dízimo, né, como alguns falam, se você não dá no dízimo, você não é salvo, como eu ouvi aí essa semana. Então, e fica assim, todo mundo, muitas vezes, olhando para a nuca de todo mundo e ninguém fazendo nada. Vamos perceber, eu tenho um tempo que Deus nos deu. Há uma chave que vai ser virada. Depois, acabou a eternidade. Então, para terminar, muitas vezes Jesus, a gente vê Jesus andando por cidades, por bairros. Ele nunca disse assim, eu vou te seguir. Ele diz assim, segue-me. Segue-me. O caminho é Jesus. Você tem que seguir a Jesus. Você tem que ser discípulo dele. Não é aquele papo de... Jesus tinha 12 discípulos assim do lado dele. Você tinha mais 70 discípulos. Tinha um povo que não queria nada, só queria benefícios, bênçãos. E só queria isso. Às vezes, o que acontece na vida também nossa, é que a gente não pode perder tempo com gente que não quer ganhar tempo com a gente. Às vezes tem pessoas que a gente se doa, não que não deve se doar, deve ministrar a palavra, deve pregar, deve, sabe, passar fome junto, chorar junto e muitas coisas. Só que chega uma hora que a pessoa não se decide, não vai. Então, não dá para perder tempo com gente, né? Vamos dizer assim, ou desperdiçar tempo com gente que não quer ganhar tempo com a gente. Gente que quer ganhar tempo, salvação, e um fala para o outro, boas novas, e aí você fica travado e você não consegue fazer nada. Jesus era destravado. Ele fala assim, não quero saber, siga-me. Eu não vou te seguir, siga-me, e você vai ter benefícios, doações, coisas boas, né? Jesus curava, abençoava corpo, alma e coração, né? Então, a gente precisa deixar de procrastinar isso e tomar uma decisão, dizer assim, opa, meia volta, vamos ver, vamos corrigir tudo isso. Então, não dá mais tempo, assim, não dá mais tempo para perder tempo, não dá mais tempo, né? Então, lembra-se disso, né, em Salmos 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência e mendigar o pão. Deus nos ajuda, mas é o seguinte, o tempo é cruel, e é doloroso quando você chega a dizer assim, muitas vezes pode ser que as pessoas podem estar dizendo, ou chegando a dizer, agora não dá mais. Esse agora não dá mais é complicado. Deixa Deus como proprietário deste tempo, porque ele é proprietário. Entenda que você é mordomo dele, você administra. Agora, não desperdice o seu tempo com pessoas ou coisas que não querem nada, não dá fruto em nada, coisas que não vai te levar a nada, tecnologia, gente que só fica no me dá, e não se decide em seguir a Jesus. Como dizendo assim, Jesus passando aqui na terra, diz assim, esse papo de me dá, eu vou dizer para você, segue-me, me dá, segue-me, segue-me, sirva-me. Eu não vou perder tempo com você, eu tenho muita coisa a fazer. Jesus tinha 3 anos, era um missionário, tinha uma missão. Ele não podia perder o tempo dele. Ele teve o seu tempo de aprendizado, né? Foi um profissional da área de marcenaria, e o seu pai, e fez algumas coisas, falou, agora vocês são 3 anos. E foi lá convocar 12 discípulos. Aí você fala assim, mas Jesus teve lá Judas que traiu. É verdade, Jesus teve Judas que traiu, ficou perto dele. Jesus deu tempo para Judas. Falou assim, o tempo está correndo, bicho. O tempo está correndo. Muda essa vida sua. Te dou tempo. Aí chegou uma hora e falou, não tem mais tempo. Mas aí foi um caso diferente para Pedro. Pedro não era confiável, nem para cuidar da igreja, nascer a igreja de Pedro. Jesus sabia do coração de Pedro. Falou assim, Pedro, confio em você. Você precisa administrar o seu tempo, entender algumas coisas. E foi. Pedro chegou até a negar Jesus, mas Jesus sabia do coração dele. Então, não é uma questão, às vezes, de falar assim, desisto das pessoas. É saber assim, amigão, chegou a hora de você se decidir por Jesus e servi-lo e seguir a ele. Então, aí por quê? Porque muitas vezes
acontece isso, é pedra de tropeço, seria pedra de tropeço para Jesus, né? Ao ponto de dizer assim, ó, eu não consigo caminhar, não consigo ir para outras cidades, não consigo ministrar, não consigo curar, não consigo falar das boas novas porque vocês não me deixam, né? É como dizendo assim, como uma passagem bíblica, vocês não conseguem orar nem um pouquinho, é mais ou menos isso. Você não consegue fazer aquilo que eu falo, aquilo que eu explico. Então, é importante você também perceber na sua vida que você pode perder tempo com pessoas. Então, analise tudo isso. Deus é o proprietário do tempo, você é o mordomo. Faça da sua vida o melhor que possa se fazer. Mas, e é uma coisa certa, você prestará conta a Ele. Todos nós, né? Amém? Não desperdice o seu tempo. Pastor. Amém, glória a Deus. O tempo, assim, é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu, né? É o tempo. O tempo que nós temos aqui na Terra para viver. É o tempo de vida. Porque na hora que ele fecha, vira a chave, o tempo acabou. É verdade. Né? E é muito importante essa palavra para saber o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Às vezes perdendo tempo em ouvir coisas, né, como ouvir a serpente, que vai tirar você do propósito de Deus. Não ouça pessoas que vai tirar você do propósito de Deus, mas esteja com pessoas e ouça pessoas que te levam para o propósito de Deus. Deus tem propósito no tempo. Por isso que o inimigo ele rouba o tempo do homem. Para que o homem não cumpra o propósito que ele foi feito para viver aqui na Terra. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Ele tem um chamado para a minha vida, tem um chamado para a sua vida, e esse chamado se chama propósito. E o inimigo, ele rouba o tempo para que esse propósito não se cumpra, para que você se desvie do propósito, para que você saia fora do propósito daquilo que Deus tem. E o tempo, Deus, ele controla todo o tempo, mas o inimigo, como foi ministrado, o inimigo, ele rouba o tempo para que você saia fora do propósito. Só vou ler assim, Eclesiastes 3 fala assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de casar, há tempo de brincar, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo para todas as coisas. O que eu tenho que entender agora, qual é o tempo que eu tenho que estar fazendo? O que eu tenho que fazer? Às vezes eu estou vivendo fora do tempo do propósito de Deus. Então, o inimigo ele te rouba o tempo para você sair fora do propósito de Deus. Ele começa a colocar outras coisas no teu coração, colocar outras coisas na sua mente para roubar o propósito de Deus. Ele não quer que você viva o propósito de Deus. Porque quando nós vivemos o propósito de Deus, nós vivemos felizes, nós vivemos alegres, nós vivemos porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mesmo passando por lutas, por momentos difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu estou vivendo o propósito de Deus, eu vivo porque eu estou fazendo a vontade de Deus. A maior segurança que você tem é quando você está fazendo a vontade do Senhor. Quando você está vivendo o tempo de Deus. Por isso que a palavra é bem clara em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntar pedras. Há tempo para todas as coisas. Agora, sim, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo dentro do tempo de Deus? Eu estou vivendo o propósito de Deus? Porque o tempo fala de propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Tem um propósito quando eu nasci e vai ter um propósito quando eu morrer. Tem um propósito quando eu trabalho, tem um propósito quando eu descanso. Deus tem um propósito em tudo que nós fazemos e há tempo para todas as coisas. O que eu preciso administrar na minha vida é o tempo de hoje. Hoje, o que eu tenho que estar fazendo hoje? Qual é o propósito de Deus hoje, no tempo? E não fazer a minha vida o meu tempo. Deus, como um dos bens mais preciosos que nós temos, ou o mais precioso, né? Além de Jesus, né? Que é a vida. O tempo fala da vida. E quando como o White fala, quando virou a chavinha, o sopro, o ar parou de vir, acabou. Porque nós fomos criados para viver um propósito na Terra, um chamado na Terra.
E aí o inimigo, ele faz com que você saia fora do propósito, como fez com Adão e Eva, como fez com todos os homens da Bíblia. O inimigo sempre estava ali para tirar eles do propósito de fazer a vontade de Deus. E eu preciso entender esse tempo, o tempo que se chama hoje. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçai os vossos corações, se quebrantam, se arrepende, se jogue no chão, chore, peça perdão. Mas se você ouve a voz do Senhor hoje, não deixe para amanhã. Por isso que a palavra fala, se hoje ouvir a minha voz, não endureçai os vossos corações. Ouviu a palavra hoje? Vai pedir perdão para quem você tem que pedir perdão? Vai se arrepender para quem você tem que se arrepender? Vai pedir perdão para aquele que você precisa pedir perdão? Não deixe endurecer o teu coração, porque quando endurece o coração, a palavra te toca, mas se você deixar para amanhã, teu coração vai endurecer, vai te convencer, o Satanás vai te convencer de você não pedir perdão, de você não se arrepender. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para perdoar, há tempo para liberar perdão, há tempo para amar, há tempo para descansar, há tempo para todas as coisas. Eu só preciso entender qual é esse tempo, para viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu só queria, uma coisa que eu não falei, eu queria dizer, assim, não é merchandising, não. Assista um filme chamado O Preço do Amanhã. Em português é O Preço do Amanhã. Em inglês é In Time. Agora, é um filme muito legal. E esse filme está na Amazon Prime. Se você não tem a Amazon Prime, que é assinatura, né? Você pode assistir no YouTube, dublado. Está lá. O Preço do Amanhã. É um filme interessante que fala sobre o tempo. Eu ia citar, mas acabou não dando tempo. Mas veja que acho que vai edificar, olhando para um lado espiritual. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa frutificar na sua vida e que você possa remir o tempo, né? Tem uma canção que fala assim, como areia entre os dedos, eis que o tempo se esvai. É preciso remir o tempo que não vai voltar. Que essa palavra possa trazer uma disposição de você remir o tempo, né? Não tente segurar o tempo na mão, porque ele vai passar aqui, é que nem areia entre os dedos, né? Você segura a areia escapa de você. É a mesma coisa o tempo. Então é preciso remir o tempo que não vai voltar. Que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, como ele ministrou essa palavra, e que você possa remir o tempo no Senhor. Amém? Deus abençoe. Voltamos Quinta-feira, com bate-papo na palavra, às 20h30. Amém? Amém. Deus abençoe. Até quinta.